Estamos agora no último tópico desta lição, lição de número 5, quinto tópico, desolação. Inclusive o título desta lição foi 1000 anos de desolação. E agora nós vamos ver com mais detalhes o que vem a ser essa desolação. Como de fato estará a Terra durante este período, o período do milênio. Irmão Carlos, o que os habitantes da Terra têm feito para provocar tal ira de um Deus santo? Pelo que nós vimos no tópico anterior, que esse mundo vai ser assim arruinado, destruído, catástrofes e finalmente as pessoas completamente mortas. E vemos que isso é um ato de alguém que está realmente cobrando, irado, está ali realizando a justiça. Mas realizando a justiça do quê? O que os habitantes da Terra fizeram para que, de fato, esse ato tenha um cumprimento? Antes de falar o principal motivo, né, eu quero colocar uma ilustração aqui. Como você se sente quando alguém despreza algo que você, com tanto esforço, conseguiu, ou comprou um presente, né, que custou caro, e você faz todo um preparo e dá com toda a consideração para alguém um presente. E essa pessoa, ao receber, Não, mas de repente a pessoa até fala, nossa, que bonito, eu amei e tal, e deixa ali de lado, larga para lá, esquece. Né? Aí de repente você deu talvez uma camiseta, sei lá, alguma coisa assim, aí na semana seguinte você foi lá e viu que estava lá, né, com pano de chão na casa do cachorrinho, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que você se sentiria muito magoado. Com certeza eu me sentiria muito magoado. Então, tantas oportunidades que Deus concedeu, que o céu concedeu para a salvação da raça humana, a vida do próprio Filho de Deus, né? Eles rejeitaram, e não só rejeitaram, mas o mataram. Mas isso só já deveria ser motivo suficiente, né, para a ira de Deus e para aquela destruição. Mas aqui a palavra de Deus destaca que o motivo desta destruição, desta terrível, assombrosa atitude de Deus para com os ímpios foi por causa de que eles transgrediram a sua lei. Transgrediram a lei de Deus, que é o reflexo do caráter de Deus. A palavra de Deus destaca isto como o principal motivo. Então, no centro das atenções está aí a questão da lei de Deus, né? Eu quero até abrir um parênteses aqui, eu vou dar um salto de assunto assim bem grande, mas depois a gente vai retomar para um assunto que também, a pincela aqui da irmão Carlos vai trazer uma reflexão sobre ele e depois a gente vai avançar. Mas creio que o ponto aqui é muito importante e é um ponto bem delicado. Veja que no âmago da questão está aí o ponto da lei de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que a lei de Deus, ela é demasiado importante aos olhos daquele que nos deu, do nosso Deus. Nós estamos passando por uma situação, especialmente no Brasil, onde muitas pessoas têm se sentido bastante balançadas em relação à questão do movimento de reforma. E existem muitas pessoas que ficam buscando N explicações e tal para justificar a existência do movimento de reforma. E às vezes, por não concordar com um ponto, com outro, acham, o movimento de reforma não tem razão de ser e de existir. Mas sabe onde está a razão de ser e existir do movimento de reforma? Essencialmente, na lei de Deus. Quando, por ocasião da Primeira Guerra Mundial, pessoas, líderes, denominação, escolheram simplesmente deixar a lei de Deus de lado, falando para os seus membros, ou permitindo aos seus membros, podem ir para a guerra, podem matar pessoas, sexto mandamento, podem
fazer isso, inclusive, durante o sábado, quarto mandamento. Será que esta é uma posição de alguém que está firme e é leal à lei de Deus, que é a base de tudo? Do Gênesis ao Apocalipse, quando nós estudamos a história sagrada, nós percebemos que a lei de Deus é o que norteia para o bem ou para o mal. Foi o que norteou para o bem ou para o mal o destino da nação israelita, quando eles se apegavam a Deus, quando eles estavam com o Senhor, guardando as suas leis e os seus estatutos, o Senhor lhes dava prosperidade. Mas quando eles se afastavam, vinham os inimigos, lutavam, desterravam eles, iam cativo, depois voltavam. E finalmente houve um abandono de tal forma da lei de Deus e da essência desta lei também, que simplesmente o povo deixou de ser o povo peculiar escolhido de Deus. O mesmo aconteceu lá no passado e tem acontecido com todos aqueles que acham que o tema da lei de Deus é um tema de pouca importância. Não tem problema eu participar de uma guerra e matar. Não tem problema no dia do sábado eu me envolver com essas práticas. Irmãos, tem problema sim. Nós estamos falando de algo que é a lei de Deus. Se nós hoje não tivermos o entendimento de que a lei de Deus é um ponto assim essencial e que inclusive aqui no verso trouxe como sendo a razão da destruição dos ímpios por ocasião da volta de Cristo, aqueles que transgridem as suas leis, se nós achamos que não é tão essencial assim essa questão da lei de Deus, nós estaremos entre aqueles que serão destruídos porque acham que quarto mandamento ou violar qualquer que seja o mandamento da lei de Deus é algo de pouca importância. Não nos esqueçamos que este é o ponto pelo qual cada qual receberá a sua paga, para o bem ou para o mal. Então, eu sei que eu dei um salto assim bem distante daquilo que está comentado aqui na lição, mas achei por bem trazer esse ponto porque tem circulado cartas, tem circulado mensagens, tem circulado aí pela internet muitas coisas, de questionamentos disso, de aquilo outro, mas poucos estão dando de fato atenção para o ponto essencial que está relacionado à lei de Deus. E sobre esse não existe questionamento. A história é clara, a história é muito objetiva com o que aconteceu lá no passado, na Primeira Guerra Mundial, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e com o que acontece nos dias presentes. Porque alguém pode até tentar justificar equívocos do passado, mas não se pode justificar aquilo que se tornou uma prática muito comum daqueles que hoje muitos têm abraçado como sendo a grande mãe, a grande protetora, a grande igreja, mas que abandonou a lei de Deus, talvez não nas palavras, mas abandonou nas práticas. E aqui o verso é claro, aqueles que abandonam a lei de Deus, aqueles que transgridem as leis de Deus, esses serão destruídos. De que lado você quer estar? Entre aqueles que estão abandonando a lei de Deus no seu dia a dia, no seu cotidiano e finalmente serão destruídos? Ou entre aqueles que estão lutando, batalhando para fazer com que essa lei permaneça ainda sendo uma luz neste mundo? Pense nisso. Irmão Carlos, eu acho que tem agora o outro ponto. Sim. Irmão Lusley, antes de passar adiante, só quero destacar essa colocação que você fez, bem ao ponto. Eu creio que você não foi longe, não. É o texto que aqui está destacando a transgressão da lei de Deus como a razão principal da destruição dos ímpios na volta de Jesus, né? Então, eu quero fazer apenas um adendo que transgredir a lei de Deus não é apenas se declarar contrária ou como opositor, se declarar opositor à lei de Deus. Aqui o texto de Isaías 24, 5 e 6 diz: porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos
e quebram a aliança eterna. Quero destacar essa parte, mudam os estatutos. Minimizar o padrão estabelecido por Deus é aquele famoso o jeitinho, né? Dar um jeitinho, fazer o mínimo possível. Não é bem assim que Deus está querendo, né? Ou seja... Deus conhece a circunstância. Querer justificar de uma e outra maneira, né? Algumas atitudes que revelam que o nosso coração está numa posição parcial, querendo as bênçãos de Deus, mas também os prazeres do mundo, né? As ganâncias do mundo. Então, essa atitude também é considerada aqui como o motivo da destruição que Deus lançará contra os ímpios também. Né? Exato. Que Deus tenha misericórdia de nós. O detalhe que eu quero destacar aqui, irmão Lusley, diz o princípio da notinha da quinta-feira: por 6.000 anos o grande conflito está em andamento. Né? Essa expressão 6.000 anos tem motivado a alguns a querer fazer cálculos com relação à volta de Jesus, né? 6.000 anos de pecado e o 7º, que seria o milênio, então no céu, e aí pegam a cronologia dos antigos e fazem contas e, infelizmente, chegam à situação de querer marcar datas para a volta de Jesus, ou anos para a volta de Jesus. A palavra de Deus, a pena inspirada, nos diz que essa não é nossa mensagem, marcar datas. Eu convido aos que nos acompanham, nos assistem, a darem uma lidinha no capítulo 3 do livro Eventos Finais. Ali há vários parágrafos claros, diretos da inspiração, que mostram que nós não devemos marcar datas, porque Deus não nos revelou, porque Deus não deseja que assim o façamos e que isto causaria grande confusão. Né? Pois a nossa entrega para Deus não deve ser em base ao temor da iminente volta de Jesus com todos estes acontecimentos, mas sim a nossa entrega deve ser por amor, porque eu desejo um coração semelhante ao de Cristo. E se eu tivesse que passar 5, 10, 50, 100, 300 anos como Enoque aqui nesta terra, ou 600 anos como Noé e outros patriarcas do passado, que o fizéssemos com alegria servindo a Deus, não por temor de que ele pudesse vir amanhã, depois, daqui 3 anos, 2 anos ou 5. Então, nossa bandeira não é marcar datas. Deus não nos deixou essa mensagem. Exatamente. Precisamos estar prontos já e agora, né? Sim. Até porque podemos até falar, não, mas entendi que é daqui X tempo. Mas quem garante que eu vou chegar no final desse dia com vida? Correto. Daí pensando que vou me preparar lá para frente, de repente a porta da graça fecha para mim com a minha morte daqui a alguns instantes. Isso é uma questão muito séria, precisamos estar atentos. A palavra profética é objetiva em dizer que não nos compete. Né? Então não vamos ficar fazendo cálculos, não vamos ficar perdendo tempo com uma coisa que Satanás às vezes até usa para... A inspiração inclusive menciona, né? Satanás usa isso para tirar o foco né? Das pessoas. Vamos à última pergunta da nossa lição. Então, estamos na lição falando sobre a volta de Cristo à terra, destruição, desolação a esta terra, morte de todos os ímpios que aqui estavam e os justos vão para o céu. Então vem a pergunta, esse é o fim absoluto? É o fim final? Não, não. Jeremias diz assim, toda esta terra será assolada, de todo, porém a não consumirei.
E tem outro texto de Isaías que diz que aqueles mortos que ficarão aí amontoados, né? Ficarão no cárcere, usa essa figura de linguagem, mas diz assim, depois de muitos dias serão visitados. Ou seja, a história não acaba por aí. Aqui ainda não é o fim final. É o fim de uma parte. Mas daí a pergunta conclui com uma segunda parte. Por quanto tempo os ímpios permanecerão nesse estado? Por 1000 anos, por 1000 anos. Permanecerão mortos, a terra desolada, Satanás preso, mas já estamos adiantando o que estudaremos na próxima semana. Muito bem. Irmão Carlos, em vista de tudo que nós estudamos ao longo desta lição, gostaria que o irmão dirigisse algumas palavras de apelo, aplicação e apelo, né? Porque é uma lição importante, necessária, mas apenas conhecer o que vai acontecer lá na frente não resolve a nossa situação. Sim. Na realidade, é muito importante conhecer o que vai acontecer pela frente, né? E nós devemos ser muito agradecidos porque temos uma clareza sobre este assunto, né? De forma cronológica, o que vai acontecer passo a passo, com os salvos, com os ímpios, enfim. E é importante nós analisarmos todos esses aspectos da profecia, é importante a gente saber disso daí. Mas mais importante é saber o que fazer com esse conhecimento, né? E o que fazer está claro, é preparar-nos hoje para que nós tenhamos parte com os bem-aventurados, com os bem-sucedidos diante destes eventos tão portentosos, né? Que tenhamos parte com os justos, que serão levados aos céus para reinar com Cristo por 1000 anos e finalmente voltar à nova terra e pela eternidade viver uma vida de felicidade na presença do nosso Salvador. Esse convite hoje é estendido a mim, irmão Luzilei, e a você. Cabe a nós, então, aceitá-lo. Que Deus nos ajude para que possamos estar com esse grupo. Amém. Amém. Muito bem, assim então nós chegamos ao final de mais um estudo da lição da Escola Sabatina.